E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou fazer a resenha do livro A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros, de Antônio Risério. Pessoal, esse livro foi publicado em 2007 e é de uma atualidade assombrosa. Sem falar que o autor, o Antônio Risério, é um homem de grande erudição e que conhece profundamente a cultura e a história brasileiras. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês, pessoal. Dos livros publicados na era pós-Darcy Ribeiro, ou seja, pós-1997, esse daqui foi o melhor que eu já li. De longe, o melhor. Eu comprei esse livro na estante virtual procurando uma crítica aos movimentos negros de caráter identitário norte-americano, etc. Mas o que eu encontrei foi uma verdadeira interpretação de Brasil. Nesse livro, o Antônio Risério fala sobre uma centena de temas envolvendo o Brasil, demonstrando um grande conhecimento sobre o nosso país. Mas vou deixar para comentar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Vamos então ao eixo do livro, pessoal, o centro do livro. O objetivo central do Risério é traçar uma crítica à prática dos movimentos negros atuais, de buscarem, ancorados naquilo que ele chama de nova história oficial de caráter multiculturalista, transplantar o padrão racial norte-americano para o Brasil. O padrão racial binário norte-americano, criticando, assim, a identidade mestiça do povo brasileiro. E a partir do momento em que ele afirma que esses movimentos negros buscam transplantar esse padrão existente nos Estados Unidos, ele já começa a traçar a história desse padrão nos Estados Unidos. Ou seja, ele faz aqui uma reconstrução da história racial norte-americana, sempre comparando ela com a brasileira. Ele mostra que, no fundo, esse padrão racial binário norte-americano, ele se fundamenta na chamada regra de uma gota de sangue, One Drop Rule, segundo a qual uma única gota de sangue negro faz de você um indivíduo negro. Então ele mostra a história dessa regra de uma gota de sangue e mostra aplicações práticas dela nos Estados Unidos. Ele mostra que essa regra de uma gota de sangue, ela já existia mesmo antes da Guerra Civil norte-americana. Mas com a Guerra Civil, com o período da reconstrução e principalmente com a reação sulista que veio após a reconstrução, essa regra de uma gota de sangue começou a ser institucionalizada, ela começou a ganhar forma de lei. Daí, por exemplo, as leis Jim Crow e as leis anti-miscigenação, que se espalharam pelos Estados Unidos. Não ficaram restritas apenas ao sul. Daí o apartheid norte-americano, que possui sobrevivências até os dias de hoje, ainda que as leis de segregação não existam mais. E daí ele faz uma comparação entre Estados Unidos e Brasil que me parece fundamental, e eu trato um pouco dela num vídeo aqui no canal chamado A Originalidade da Civilização Brasileira. Procurem aí. E nessa comparação ele mostra que nos Estados Unidos, graças a essa regra de uma gota de sangue, o mestiço ele foi cancelado. Ou seja, a figura do mestiço não possui espaço para existir nos Estados Unidos, ainda que a mestiçagem fosse um dado. Vejam, nos Estados Unidos houve mestiços, houve relacionamentos interraciais, muitos inclusive, desde sempre. Mas devido a essa regra de uma gota de sangue, os mestiços eram classificados como negros. Ou seja, a sua condição mestiça era institucionalmente cancelada e institucionalmente proibida. Caso muito diferente aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil, pessoal, não apenas houve um amplo processo de mestiçagem, como os mestiços aqui no Brasil adquiriam existência linguística e, consequentemente, institucional. Por exemplo, aqui no Brasil existem diversas formas de se referir aos mestiços.
A gente fala de caboclo, de mulato, de curiboca, de cafuço, de moreno, etc. Classificações essas que são aceitas pelos próprios mestiços. Então vejam, aqui no Brasil os mestiços eles adquiriram uma expressão linguística, uma identidade própria, que como mostra Darcy Ribeiro, constitui a identidade brasileira por natureza. Nos Estados Unidos, não. E essa é a mais radical diferença entre nós. Agora, quando e como essa regra de uma gota de sangue começa a vir para o Brasil? O Antônio Risério mostra que essa regra ela acabou sendo absorvida pelos próprios negros nos Estados Unidos. Ou seja, essa regra que foi institucionalizada na época do chamado racismo científico e que foi utilizada amplamente por movimentos supremacistas brancos como a Ku Klux Klan, ela também foi aceita pelos movimentos negros. E daí, por volta da década de 70, ela começa a ser transplantada para cá. Mas o Risério ele não apenas reconstrói um pouco da história dos movimentos negros nos Estados Unidos, como ele o faz aqui no Brasil também. E ele estuda aqui no livro desde as resistências à escravidão, passando pelo abolicionismo, passando pelo 13 de maio, até chegar nas primeiras formas de organização propriamente dita dos movimentos negros aqui no Brasil, da Frente Negra Brasileira até o movimento negro unificado, que ele diz que é um movimento de caráter acadêmico. Um dos grandes intelectuais do movimento negro unificado foi Abdias do Nascimento, que o Antônio Risério aponta como um dos principais articuladores dessa transplantação. O Abdias ele passa um período nos Estados Unidos, aprende os referenciais teóricos do movimento negro norte-americano e os traz para o Brasil. E aqui no Brasil, esses referenciais começam a ganhar corpo, começam a se espalhar, começam a alcançar a academia e da academia se proliferar. Daí a crítica ampla, geral e restrita que é feita por esses movimentos à mestiçagem aqui no Brasil. Eles falam, por exemplo, que a mestiçagem brasileira ela diminui a consciência do negro da opressão racial que ele sofre. E dizem também que a mestiçagem é um fruto do estupro. Mas contra isso, Antônio Risério argumenta que ainda que a gente aceite que parte do processo de mestiçagem se deu devido ao estupro em algum momento do passado do Brasil, hoje esse argumento não cola. A mestiçagem se dá hoje a olhos vistos de forma completamente livre. Mas vejam, nessa crítica que é feita à mestiçagem, ignora-se, por exemplo, que foi graças à mestiçagem que nós temos no Brasil sobrevivências africanas tão amplas na nossa cultura. E é legal que ao tratar disso ele faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta, aonde estão os orixás nos Estados Unidos? Olha só que coisa, parar para pensar nisso. E daí ele mostra que é graças à mestiçagem que nós temos orixás no Brasil. Que nós temos esse fio, esse cordão que nos liga, nos ata à África. Que mantém a África como uma das nossas origens culturais. A mestiçagem, o sincretismo que ocorreram no Brasil permitiram essas sobrevivências amplas da nossa cultura. Um processo muito diferente aconteceu nos Estados Unidos. A radicalidade religiosa puritana e também parte do rigor racial anglo-saxão criaram nos Estados Unidos um ambiente onde os negros escravizados eles foram obrigados a se aculturar completamente. Na sociedade norte-americana não havia espaço para essas sobrevivências. Vejam só como é diferente o caso deles e o nosso caso. E o mais louco é que a gente quer tomar eles como exemplo. E nesse aspecto em particular, ele faz uma comparação muito interessante do Brasil com Cuba, porque lá também se envolveu a cultura do açúcar, e lá também grande parte do contingente negro escravizado era composto por iorubás, como aconteceu aqui no Brasil no final do século XVIII e começo do século XIX. E daí ele faz uma comparação entre os orixás de lá, os orixás daqui, muito bacana, muito elucidativo. E agora vejam, esses movimentos negros que querem fazer essa cópia, fazer essa transplantação, eles se ancoram naquilo que o Risério chama de nova história oficial, que seria o quê? Em primeiro lugar, uma crítica ao que ele chama de velha história oficial. Uma história produzida ali pelo HGB, pelo Van Hagen, pelos intelectuais da época do Império, e que é uma história mais laudatória, uma história mais ufanista, mais valorizadora das grandes personagens, etc. A nova história oficial surge em reação a essa velha história, só que ela tem um problema. Ela importa referenciais teóricos norte-americanos, sobretudo referenciais teóricos multiculturalistas. Segundo o multiculturalismo,
O Brasil, por exemplo, não seria uma nação com uma cultura brasileira, mas seria um conjunto de nações agregadas aqui. Um conjunto de nações distinguíveis entre si, cada uma possuindo a sua cultura, o seu estilo em particular. Então os negros, desse ponto de vista, seriam mais uma dessas nações que estão vivendo aqui. O Darcy Ribeiro, nesse momento, está se revirando no túmulo. E vejam, por que ele chama de nova história oficial? Porque não admite críticas. Essa visão de mundo, ela se impõe e não admite críticas. Esse é um dos motivos desse livro ser tão importante. Agora, tendo essa crítica como centro, ele trata de diversos outros temas que orbitam em torno desse. Ele fala, por exemplo, de literatura brasileira, literatura norte-americana. Ele fala de neopentecostalismo. Inclusive, é a melhor crítica ao fenômeno neopentecostal e a sua influência corrosiva no Brasil que eu já vi. Ele fala sobre urbanização. E ele fala sobre futebol e faz uma associação maravilhosa entre o futebol e o barroco. Ou seja, ele trata aqui em vários temas da cultura brasileira e da identidade brasileira. E passa também por vários nossos pensadores, nossos ensaístas. Cada um dos capítulos desse livro daria uma resenha própria, viu? De forma que não tem o que fazer, pessoal. Essa resenha aqui é só uma pincelada. O livro precisa ser lido na sua totalidade. Para encerrar então, pessoal, eu vou ler aqui a conclusão do livro, onde ele comenta sobre o mito da democracia racial. Não podia faltar, né? Vejam só. Extraído da base evidentemente real da mestiçagem, dos sincretismos culturais que produzimos e das formas de convivência interracial geradas em nossa história, o mito se enraizou em profundidade e se enramou com viço e vigor em todos os campos da vida sociocultural brasileira. Muitos acreditaram que aqui existia, de fato, uma democracia racial, outros não. Entre um extremo e outro, a sociedade brasileira, de um modo geral, passou a querer ser essa democracia exemplar, radicalmente oposta ao cruel e vergonhoso apartheid norte-americano. E assim, a democracia racial acabou se convertendo numa espécie de desejo coletivo ou de sonho central da mitologia nacional brasileira. Olha que coisa linda, olha que ideal maravilhoso de ser perseguido, pessoal. Com isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!